Infelizmente, é preocupante, mas nos deparamos com alguns líderes que acolhem o pecado. Parece que virou moda. Eles estão mais empenhados em promover autoajuda do que guiar um povo santo. Liderança eficaz. Muitos buscam a fórmula de como liderar e obter êxito na liderança. Utilizam-se de métodos e conceitos para tentar conduzir o rebanho e cuidar, da comunidade local com a preocupação sobre o que o povo quer e não sobre o que de fato o povo precisa. Estão mais empenhados em promover autoajuda do que guiar um povo santo, zeloso e de boas obras. Tito capítulo 2, versículo 14. Pelo caminho da salvação. Nada contra um aprimoramento em todas as áreas da vida. Isso é saudável, desde que não seja abandonada a sã doutrina. No entanto, o que temos visto em muitas igrejas é que líderes estão mais preocupados em agradar pessoas do que a Deus, ou seus próprios interesses, e confundem, inclusive, a definição de amor. Acreditam que amar é concordar com tudo e ser conivente com todas as coisas. Isso é uma lástima. Aliás, o mandamento do amor tornou-se arma de chantagem de certos grupos que tentam influenciar a igreja e em aceitar comportamentos pecaminosos e condenáveis pela palavra de Deus. Apontam a discordância, e a opinião como falta de amor. Alguns líderes caem nessa balela, sabe? E esses líderes estão enfatizando demais: Deus é amor. 1 João capítulo 4 e o versículo 8. Aceitam adultério, a corrupção e são coniventes com a vida desregrada das pessoas que frequentam, e até aceitam andar com essas pessoas que obtiveram algum glamour financeiro graças à falcatrua que eles se envolvem. A igreja precisa estar atenta, bem atenta, caros irmãos e irmãs. O verdadeiro amor se preocupa em corrigir os erros, sabendo que as consequências são terríveis. Os líderes evangélicos que fazem vista grossa aos desvios morais não amam de fato, estão mais preocupados com as vantagens que receberam pelo seu status e pela sua posição. E muitas dessas pessoas que são bajuladas por líderes amorosos, o falso amor, estão com a salvação em risco. E eles terão que prestar conta com Deus a qualquer momento, perdendo a oportunidade do arrependimento pelo fato de não ter dito, e o pecado confrontado, questionado e condenado. Declaro que o bom trato é atributo louvável, mas que não se pode ignorar a necessidade das pessoas serem orientadas para uma vida de santidade. A graça não é salvo-conduto para permanecermos pecando. Veja o que diz Romanos capítulo 6, versículo 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? A igreja é uma porta para as pessoas entrarem com seus pecados, porém elas devem abandonar as velhas práticas. Boa parte da liderança de nosso tempo acredita que devem acolher as pessoas e deixá-las que elas vivam como queiram no seu bel prazer, praticando inclusive e participando do corpo de Cristo. Estamos vivendo tempo em que a maioria dos líderes estão enfraquecidos e sem autoridade, deixando de ser referencial de Cristo para agradar as pessoas. As pessoas não precisam desse tipo de liderança que bajulam e acolhem até os piores comportamentos.
A igreja jamais deve aceitar a substituição da palavra por qualquer outra coisa. Sei que para muitos isso é saudosista, mas para mim trata-se apenas de valorizar a palavra e o santo evangelho. Como disse Lutero, eu tenho a minha consciência escrava da palavra de Deus. Logo devo dizer que o mundo não precisa de mais denominações, e sim de um avivamento e de santidade. Não precisamos de lideranças que focadas em agradar as pessoas e acolher as suas imoralidades, mas de líderes preocupados em acolher pessoas e conduzi-las à salvação. Deixemos de ser espetáculo para o público e passamos a agir como canais de bênção, onde Deus pode manifestar a sua santidade. A presença de Deus não traz euforia, e sim arrependimento de pecado. Conserto de suas atitudes é uma prática de vida focada na luz e no sal. Mateus capítulo 5, versículo 3 a seguir. Não podemos esquecer que Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Deuteronômio capítulo 4, versículo 24. A igreja desta geração não precisa de inovações, e sim de renovação. Deus não inova, Ele renova. Não precisamos, a igreja não precisa de líderes enfraquecidos e que mimam o pecado, mas a igreja precisa de líderes que tenham a autoridade de Deus para conduzir a igreja de Cristo ao arrependimento pelo seu pecado.